Muitas pessoas passam a vida com uma sensação difícil de nomear. Não é exatamente uma inadequação, nem uma falta de inteligência, né? Muito menos uma falta de inteligência, e também não é incapacidade. É uma sensação mais sutil, como se você não se encaixasse no mundo, como se você não fosse feito para viver nesse mundo como ele é. É como se a maioria das pessoas tivessem lido um livro de regras sociais e você não. Normalmente são pessoas funcionais, inteligentes, que dão conta da própria vida. Muito comum que sejam pessoas muito bem-sucedidas, mas que fazem um esforço tremendo para tentar se encaixar na sociedade. Muitas pessoas que têm essa sensação podem estar no espectro autista. Em 2013, a classificação do autismo mudou, né? Antes, o que era considerado outras síndromes, outras coisas, foram incorporadas no espectro do autismo. Por isso que é um espectro, né? Depende de várias características, né? Vários espectros para você se encaixar e se enquadrar no autismo, por exemplo. Antigamente, o que era considerado autismo é o que hoje a gente considera o autismo nível 3 de suporte, né? Que são os autistas com problemas de fala, problemas de coordenação, outras coisas. Depois de 2013, quando tudo foi englobado, né, em autismo, muitas pessoas que antes não eram consideradas dentro do espectro autista, hoje são. Mas e aí, né? Elas passaram a infância inteira sendo neurodivergentes e não sendo tratadas como tal. Como que foi para essas pessoas viver uma vida sem um diagnóstico, sem uma nomeação para aquilo que elas sentem? Essas crianças se tornaram adultos que aprenderam a disfarçar, que aprenderam a funcionar, que aprenderam observando os outros. Antes do diagnóstico, é muito comum as pessoas que estão no espectro terem ouvido na infância: ai, você é muito sensível, ai, você tem que ser mais flexível, ai, você tem que se adaptar melhor, você complica tudo. Nunca foi falta de esforço. Essas pessoas, elas tentam constantemente se adaptar ao mundo. E passar anos e anos e anos tentando se adaptar a uma realidade que, digamos assim, não é sua, custa. E custa um preço muito alto psicologicamente. O autismo nível 1 de suporte não tem características clássicas, né? São características sutis que a gente vai percebendo no dia a dia. Algumas coisas que a gente pode citar, que os autistas adultos costumam relatar. Mas lembrando, nem todos têm as mesmas características. Alguns têm uma comunicação melhor, outros têm uma imaginação melhor, né? Ninguém tem os mesmos padrões. Mas é muito comum a sensação de se sentir diferente desde a infância, têm dificuldade de compreender regras sociais implícitas, não entendem muito, né? Ai, por que tem que estar presente no aniversário? As interações sociais, elas exigem preparo e causam uma extrema exaustão de relatos de pessoas que se eu for num show, eu tenho que ficar 2 dias no escuro e no silêncio para poder me recuperar. São pessoas que têm um apego extremo à rotina e que se algo sai da rotina ou do seu controle, eles se desorganizam completamente. Há necessidade de previsibilidade, né? Por isso eles são tão organizados em rotina e gostam que as coisas sejam muito bem pré-estabelecidas. Desconforto com mudanças que não são esperadas, né? Às vezes até surpresas, coisas que que a pessoa não contava que fosse acontecer. Se acontece alguma coisa assim, elas se desorganizam muito. Hipersensibilidade a sons, luzes, toque, interesses profundos e repetidos. Então, quando o autista se interessa por um assunto, ele vai, aprofunda, aprofunda, aprofunda até esgotar. E muitas vezes tem algumas reações de raiva que parecem desproporcionais para quem não entende o que acontece ali dentro de quem está no espectro autista. Porque quando ela se desorganiza, ela pode entrar num processo de raiva muito grande. E um ponto central e muito importante que eu vou falar agora é o masking. O masking, ele é um processo de adaptação muito sofisticado que
os autistas usam para se adaptar à sociedade. Então, eles reparam em como os outros agem, né? Imagina, de certa forma, o que esperam, né? Como ele age e vai copiando os outros para agir socialmente. Então, com essas observações que eles fazem, eles aprendem quando sorrir, como responder, como manter o contato visual e como parecer espontâneo, mesmo não sendo, mesmo tudo aquilo sendo programado. Externamente, para quem vê, tá tudo bem, a pessoa tá super encaixada, tá super normal, mas por dentro, esse esforço para ficar se adaptando ao que esperam dele tem um custo muito alto. Sustentar esse nível de adaptação, né, que o mundo exige dos neurodivergentes é muito pesado, é muito esgotante, é cansativo. E aí a gente pode entrar e falar um pouquinho do que hoje a gente chama de burnout autista. Toda essa adaptação, todo esse esforço que a pessoa faz para se adaptar ao mundo, exige muito esforço, exige muito autocontrole, exige muita força interior e isso acaba levando à exaustão. Aqui a gente já tem 2 vídeos falando sobre burnout. Eu vou inclusive deixar o link aí para vocês entenderem mais os sintomas de burnout. Acaba sendo meio parecido os sintomas sim de esgotamento, falta de energia, pensamentos negativos, é muito comum, mas a causa é diferente. Não é necessariamente o trabalho que causa o esgotamento, mas sim o excesso de necessidade de controle que a pessoa tem. Ela tem tanto controle, tem que se moldar e se preparar para tanto, para tudo, ela esgota, ela entra em colapso. E tem também um ponto muito importante que é o autismo em mulheres. Às vezes ele se apresenta de formas diferentes e a maioria dos estudos foi voltado para o público masculino, foi feito com meninos, né? Então algumas diferenças não são tão facilmente encontradas, digamos assim, e as mulheres têm mais adaptação, uma adaptação melhor com o masculino. E até pelo que é esperado das mulheres e dos homens na sociedade, muitas vezes algumas características de autismo são mais aceitas em mulheres do que nos homens. O meu próximo vídeo vai ser exatamente sobre autismo em mulheres adultas, como é para as mulheres viverem isso. O resultado de tudo o que eu falei, principalmente de não ter tido um diagnóstico de autismo desde a infância, gerou a vida toda muita incompreensão, muita cobrança, muita carga, né? E isso traz um sofrimento gigantesco para quem viveu a vida inteira se sentindo não adaptado ao mundo e ainda sendo cobrado de ser igual aos outros. Você se identificou com o que eu falei nesse vídeo? Não é um diagnóstico, tá bom? Eu acho que é um ponto de partida. É um ponto de partida para você se escutar, para você se observar, para você buscar ajuda. É um convite para você se olhar com carinho, com atenção e, quem sabe, buscar uma avaliação profissional adequada, né? Eu nunca vi ninguém feliz de receber um diagnóstico de autismo, mas eu vi todo mundo aliviar por finalmente as coisas fazerem sentido. Esse foi mais um vídeo do quadro Entre Mentes, onde eu vou falar um pouquinho da diferença de funcionamento das mentes das pessoas. Até o próximo vídeo.